Que beleza! Estamos de volta ao nosso Orientes. Vamos começar a nossa noite. Lembre-se que você pode participar, pode e deve, pelo e-mail orientes@rs21.com.br, orientes@rs21.com.br, o Twitter @orientes21, o Facebook Orientes com enfim, e o telefone 19 3871 9620, 19 3871 9620. Boa noite, Débora, bem-vinda. Ai, boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Cheia de vida, como Amém. sempre. Com frio, né? Com que é essa frio. chuvinha, esse tempo friozinho, mas nós estamos aqui para esquentar o coração de todo mundo. Isso. Certo. Ótimo. Então, a gente quer contar com a sua companhia nessa noite para a gente falar de coisas gostosas, vida, enfrentar, crescer, avançar, conquistar. Enfim, a vida foi feita para valer a pena. Eu gosto muito dessa expressão, a vida é para valer a pena. Então, a gente precisa enfrentá-la com coragem. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro VT nosso, que fala da rebeldia na infância e na adolescência. É um bate-papo bem gostoso. Vamos lá. Crianças e adolescentes passam por várias mudanças durante essa fase de crescimento e a rebeldia se torna uma característica própria da idade. Quando você explica para sua filha, para o seu filho, como ele tem que se comportar diante da sociedade e ele se recusa de imediatamente ter aquela disciplina. Isso para mim é rebeldia. Uma explosão quase que instantânea de um ser que até ontem ele recebia ordens e cumpria. E a partir de um certo momento ele acha que também é autônomo, que sabe agir, tem liberdade para fazer aquilo. Só que ele não pensa. Então ele toma as atitudes de forma impensada e acaba provocando uma série de atritos. Ela é normal. Na idade, principalmente que eles estão, já adolescentes, eu creio que isso não é um problema. Basta a gente conseguir controlar isso, porque eles têm uma visão diferente e começam a questionar um sistema do qual eles vivem. A rebeldia não precisa ser um problema. Para esse grupo de pais, a relação entre pai e filha é o fator determinante. Às vezes a criança vem rebelde, ela vem num tom de voz elevado, a gente já se irrita. Então você saber aquilo que você acredita nos seus valores, em função disso você saber responder com a criança e dialogar com ele, né? Em todas as oportunidades que eu tenho, eu procuro conversar. Chego para buscá-la na escola e pergunto como que foi o seu dia, né, na escola. No momento que a gente está reunido na mesa, né, fazendo as refeições, comentando sobre as reportagens, a TV. Né? Todo momento a gente resgata um pouquinho dessas conversas. O que a gente percebe que a ausência causa assim, uma ansiedade e essa ansiedade pode desencadear uma forma diferente de chamar a atenção. Isso nós já observamos em casa. Então, se disser que a ausência não traz nenhum prejuízo, é evidente que sim. Eu acredito que as amizades influenciam bastante e também procuro conhecer sempre os amigos, saber quem são, a família. Os filhos também falam o que pensam do relacionamento com os pais. Gosto muito do meu relacionamento com os meus pais, principalmente porque a gente pode conversar sobre tudo, assim, entre nós, assim, e confiar, assim, certos pontos, claro. Tem os segredos, que eu acho que é meio nossa profissão, esconder algumas coisas, mas faz parte. E eu confio bastante neles e gosto muito, assim, de conversar com eles. Precisa ter sempre, assim, alguns limites, porque a gente nunca vai poder fazer o que a gente quiser, assim, na vida. Então, acho que eles estão preparando a gente já para o futuro. Como que é o relacionamento com seus pais? Bom, eu acho que o meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe são muito bom. É de extrema confiança, porque eu sempre aprendi com ela que a confiança é a base de tudo. Confio muito neles, eu converso sobre tudo. E eu acho que tudo que eu precisar, eu posso contar com eles. Ele até fala que eu tudo posso, mas assim, nem tudo eu devo. Daí eu penso que assim, os limites são importantes. Eu acho que tem que pôr sim limites, porque para saber com quem tá indo, onde tá indo, tá certo. Minha mãe é muito minha amiga, mas eu tenho sempre um momento que eu quero
pra mim, sabe? Que eu não quero contar pra ninguém, aí é uma coisa mais minha. Mas aí no final eu acabo pedindo, mãe, me ajuda, tá acontecendo isso. Aí ela acaba me ajudando, mas eu confio muito nela. Marisa é orientadora educacional e fala sobre o papel da escola para auxiliar os pais na educação. Hoje o diálogo veio para poder resolver isso. A comunicação ela é necessária para dizer não gostei disso ou não gostei daquilo. Então, qual é a nossa contribuição enquanto escola? Muitas vezes orientar. Está demais, está em excesso alguma coisa, está em prejuízo em outras coisas, está se tornando ausente em outras situações. A educação é fundamental, o apoio dos pais é necessário para os filhos aprenderem com as mudanças. Com diálogo, firmeza e limites, o amor está na correção. E procurar fazer ele entender que tudo é para o bem dele. Né? E que hoje, se a gente não colocar a regra dentro de casa ou dentro da família, ele vai sofrer fora isso. Nortear, procurar escolher boas escolas que possam estar fazendo com que os valores da escola sejam os meus também, né? Para que ela possa depois caminhar sozinha. Porque a primeira coisa é a gente dar o exemplo, né? Eles estão numa fase que às vezes a gente só falar não adianta, a gente tem que mostrar realmente como é que é o dia a dia, né? Muito bem, olha, eu quero convidar você a usar e abusar da Débora. Porque a Débora, você trabalha com o aconselhamento dos pais, não trabalha? Isso, orientação com familiar. Acompanha eles, tanto os pais quanto os filhos. Como é que é o trabalho? Eu realizo assim, os pais me procuram no consultório pedindo realmente orientação de como lidar com determinada fase do filho. Então, ou na infância, fase de alfabetização, adolescência, pré-adolescência, adolescência. Então, eu faço primeiro conheço os pais, conheço a família, faço um bate-papo para depois conhecer a criança. Já tive casos onde eu fiquei só com pai e mãe, né? Porque quem precisava mais de ajuda naquele contexto familiar não era a criança, eram os pais. E aí eu fiz toda essa parte de orientação. Olha, todos os e-mails por orientes@rs21.com.br serão para a Débora. Aproveite, né? O @orientes21 Twitter para a Débora. E o Facebook Orientes com hífen para a Débora. Telefone 19-3871-9620. Eu tenho amado participar e trabalhar aqui com vocês nesse programa. Sabe por quê, Débora? Porque eu tenho visto algumas coisas muito simples que eu aprendi em casa se confirmando com pessoas preparadas como você, né? Então, uma das coisas que eles até falaram ali, né? A gente estava comentando aqui fora do ar. Tudo eu posso... Como é que a menina falou? Ele falou, eu posso tudo, mas nem tudo eu mereço. Nem tudo eu mereço. Então, essa percepção que a criança precisa chegar, né? E isso a gente precisa, antes de mais nada, em casa, não é? É verdade. Nesse VT que a gente acabou de ver, algumas crianças, quer dizer, todas as crianças falaram, eu confio no meu pai e na minha mãe. E nenhum pai, nenhuma mãe, neste VT, falou, olha, eu confio. Então, eu percebi isso. Então, assim, essa criança, ela deposita essa confiança, mas os pais precisam também confiar naquilo que eles estão praticando com os filhos, naquilo que eles estão passando, em dar uma certa liberdade. Eu falo que é como empinar uma pipa. Porque você empina a pipa, você solta a linha, vem aquele vento, você recolhe um pouquinho, aí você solta. Nesse contexto do limite, da liberdade, da autonomia da criança, tem que ser assim. Num determinado momento você pode soltar, que é aquele momento, eu confio, vai, que eu confio. E aquele outro momento fala, opa, peraí, ainda vamos de mão dadas, porque vamos passar por esse caminho juntos. A gente volta àquela história do aprender a andar de bicicleta, né? É verdade. Que você fala para ele, vai, você consegue. Então, naquela hora, você acredita que a criança consegue. Você tem que também acreditar que a criança consegue em outras áreas emocionais. Isso, sabe? Depois que você, principalmente na adolescência. A adolescência é um momento de colheita. Porque na primeira infância você está plantando, você está colocando a sementinha, você está passando valores, você está conversando, você está sendo exemplo, você está ali, sabe, pondo... Vamos aproveitar que estamos só nós dois hoje aqui. Eu não tinha, por exemplo, ali gente as crianças de primeira infância, ali dos 10, não se falou disso, né? Até porque para entrevistar seria mais difícil. Mas...
Existem algumas afirmações, por exemplo, que você está citando, que é aquela primeira etapa ali até os 7, 8 anos é fundamental para tudo, não é? Sim, muito. Por quê? Porque a formação da personalidade está ali. É um Nos momento... 7, 8 anos de idade? É, do 0 aos 7 anos, 7, 8 anos. Como é o nome do profissional que você falou aqui? O Dr. Ivan Capelato. O Ivan Capelato, ele disse que a criança, o feto, aos 45 dias, 45 dias, já começa a desenvolver a glândula do cérebro que começa a fazer com que aquele feto consiga já desenvolver senso crítico. Eu fiquei impressionado com esse detalhe. É verdade. Né? Então, não é demais pensar que aos 7, 8 anos, porque a criança já está formada há muito tempo. Sim, e forma-se essa personalidade. O que compõe isso? São os valores, os limites, os exemplos dos pais no dia a dia, que a criança aprende muito pelo exemplo e não por muitas palavras, né? Não adianta você sentar e contar, fazer um sermão de 2 horas que não tem validade, a tua atitude conta muito mais, e isso vai formando. Na pré-adolescência, quando a criança está ali nos seus 8 até os seus 12 anos, é o momento dela testar todos esses valores. É o momento dela falar, poxa, eu posso dar 3, 4 passos fora de casa e o que acontece, eu tenho o poder de decidir o que é certo e errado, eu tenho o poder de experimentar tudo isso, sempre no amparo da família. E aí, na adolescência e na juventude, é o momento de que ele está ali, sozinho numa festa, onde ele vai ter que trazer esses valores e falar, eu vou aceitar a bebida ou não, eu vou aceitar a droga ou não, eu vou, de repente, maltratar uma garota ou respeitá-la. É o momento de pôr em prática, em plena consciência, todos esses conceitos. A gente está num momento da sociedade bem legal, assim, que tem pessoas preparadas como você, como o Dr. Ivan, que a gente estava citando, profissionais que hoje estão voltados até para quase que educar os educadores, educar os pais. Né? Isso é muito legal. Mas, no geral, os pais, eles vivem muito da intuição, eles vivem muito do feeling do momento. Não é? Aí eu pergunto para você, não é um risco tão grande assim? A mãe traz na sua maternidade aquele feeling de saber, poxa, exagerei. O pai também, né? Nossa, a gente tem que pegar mais firme nisso. Essa naturalidade dos pais, aliás, hoje, até por tantos casos de separação, eu creio que isso seja um forte agravante, porque eu vivi muito com a minha esposa esse bate-bola. Eu falava e ela falava. Ela me chamava atenção e aí eu aliviava. Não, pega mais pesado. Esse feeling é muito importante. Eu